Boa noite, iniciamos a nossa web para o evento 797357 na OC de montagem de sistemas de controle e acionamentos eletromecânicos. Então, dando sequência, pessoal, à nossa última web, né? Aí hoje a gente traz aqui propriedades, produção, preparação e distribuição de ar comprimido, né? Então, ar comprimido é o seguinte, você pegou o ar natural e fez o processo de compressão com ele, né? Então, para pneumática, a gente utiliza ar comprimido. Então, a pneumática utiliza os fluidos em estado gasoso, né? Dessa maneira, esses gases podem sofrer compressão para que haja, né, uma energia necessária do ar para a realização de um determinado trabalho. É preciso comprimir o ar da atmosfera para obter energia e assim utilizá-lo nos mais diversos segmentos por meio da pneumática. Então, né, para entender, a gente precisa considerar a necessidade de conhecimentos básicos dos seguintes princípios. Então, primeiro a gente tem que entender a compressibilidade, né? Já que o ar não tem forma própria, né, ele ocupa o espaço que está disponível para ele, pode-se concluir que seu volume é reduzido quando submetido a uma força exterior em determinado recipiente. Aqui está fazendo a compressão, ó. No primeiro aqui, o ar submetido a um volume inicial V0 e depois ele passa o ar submetido a um volume inicial VF. Então aqui a gente pode ver que o VF, né, é menor do que o V0. Até o desenho aí está mostrando porque ele foi comprimido. Segundo a elasticidade, né? Quando submetido à redução do seu volume inicial, o ar tem a possibilidade de voltar ao seu volume inicial, né? Após deixar de ser submetido a essa força exterior necessária para reduzir o seu volume. Então, quando a gente aplica, né, essa força, ele é comprimido no caso. O que é comprimir? Você diminui o espaço o, que ele podia estar, né? Que ele pode ocupar. Ocupar é a palavra. Então, você diminuiu esse espaço, você comprimiu ele. Então, no momento que você aumenta esse espaço, então ele volta a ocupar todo o volume original. Então, ele não fica contido aquele espacinho que era o inicial. Então, ele tem o princípio da elasticidade também, que é voltar ao seu estado inicial. Então, a gente vê que o volume 2, né, que é o, vamos ver aqui que o VF, né, é menor do que o V0. Então, o ar submetido a um volume inicial, e aqui um ar submetido a um volume inicial VF, V0 e VF. Então, a elasticidade ele volta a ocupar o mesmo espaço. Temos também a difusibilidade, né? O ar tem a propriedade de se misturar de forma homogênea com qualquer outro meio gasoso que não seja saturado. Então, se não está saturado, né? Não tem mistura, ele consegue se misturar. Então, isso é difusibilidade. Então, volumes contendo ar e gases com a válvula fechada e depois a válvula aberta temos uma mistura homogênea, né? Homogênea é que só tem uma fase, certo? E ele tem um princípio também da expansibilidade, né? Propriedade do ar, que lhe possibilita ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente adquirindo o seu formato. Então aqui, ó, esse ar estava dentro desse recipiente aqui, ó, e a válvula 1 está fechada, certo? Depois que abre ela, ele ocupa todo esse espaço, então ele não fica só com esse formato, ó. Então quando a válvula é aberta, o ar expande assumindo o formato dos recipientes porque não possui forma própria, né? Ele consegue se moldando ali, se encaixando. Produção de ar comprimido, né? Os elementos de produção são os compressores, né? A gente tem compressor em vários equipamentos, né? Muito comum aí o ar-condicionado também tem um compressor, só que ele faz o processo de compressão para fluidos, né? Refrigerantes. E aqui o nosso compressor ele vai comprimir ar, né? Muito comum aí a gente, quando vai calibrar o pneu, né? A gente faz a utilização do ar comprimido que algum compressor fez esse trabalho. Então, as fontes de energia para acionamento desses, né, desse compressor pode ser motores a explosão por motor elétrico acoplado ao compressor. E os compressores, né? Compressores são máquinas com finalidade de aumentar a pressão do ar admitido à atmosfera, reduzindo consideravelmente o seu volume. Assim é produzido o ar comprimido, que é utilizado até uma determinada pressão na execução de trabalhos. Então, os compressores ainda são classificados e definidos, né? São chamados de compressores de deslocamento positivo ou de deslocamento dinâmico, né?
Os de deslocamento positivo estão diretamente relacionados à redução do volume do ar extraído da atmosfera. Então, se ele reduz o volume, ele aumenta a pressão, né? Então, esse ar é admitido em uma câmara de compressão e seu volume vai diminuindo gradativamente por meio do processo de compressão. Dessa forma, quando uma determinada pressão é atingida, o ar comprimido passa pela válvula de descarga, né? Ou simplesmente é empurrado por uma tubulação de descarga contínua, fazendo redução do seu volume na câmara de compressão. E o de deslocamento dinâmico, né? O aumento da pressão que ocorre durante a passagem do ar através do compressor é resultado da conversão da energia cinética em energia de pressão. Então, né, nesse tipo de compressor, o ar admitido ganha velocidade por meio de impulsores do tipo rotores, né? E com isso atinge elevadas velocidades ganhando energia cinética. Então a energia cinética é de acordo com ele vai ganhando velocidade, né? O movimento. Então, posteriormente, há uma diminuição nessa velocidade pela passagem do ar através de fusores, causando o aumento da pressão e produzindo o ar comprimido. Então ele vem com alta velocidade, vai passando de fusor, meio que aperta ele também, né? Assim como o outro desloca para fechar igual uma seringa, né? Para diminuir o volume, aqui ele tem os difusores, né? Que faz esse trabalho. Então ele vem com uma velocidade bastante elevada, passa por esse difusor, né? Ele aumenta a pressão e com isso ele tem ar comprimido, né? Os difusores são formados, né, por dutos, pelos quais ao passar o ar, né, em altas velocidades, há uma redução da velocidade causando um aumento da pressão para preparar esse ar comprimido, né? Como que é feito? Então, né, o ar atmosférico, a mistura que a gente viu, né, por estar disperso na atmosfera, contém contaminantes de diversos tipos. Então, eles são classificados em três formas: contaminantes: água, óleo e poeira. As intempéries são fatores, né, que podem fazer com que esses contaminantes desloquem-se de algum lugar para o outro e certamente o local da instalação do compressor deverá ser levado em conta para a preparação e tratamento desse ar comprimido. Assim como a poeira, né, ela é abrasiva e provoca desgaste considerável nos componentes, né? A água também é prejudicial aos componentes pneumáticos, pode trazer sérios prejuízos dependendo do segmento, né, que está sendo utilizado. Então, o compressor, ao admitir ar da atmosfera, aspira também os seus contaminantes e, ao comprimir, adiciona essa mistura o calor sobre a forma de pressão e temperatura, além de adicionar certa quantidade de óleo lubrificante, né? A definição é do Hafning, não, é Hanifin, né? Por este ser um elemento de lubrificação em grande parte dos tipos de compressão. Então, no processo de compressão, então tem, por exemplo, você tem lá no seu vaso de pressão, né, no compressor, tem uma purguinha, né? Então tem aquele o vaso de pressão grandão lá que tem um ar comprimido e tem uma purga justamente para a gente tirar essa água, né? Drenar essa água lá de dentro. A poeira também a gente tem filtros, né, nos nossos compressores para aliviar. E o óleo, né, ele acaba sendo comprimido junto, porque está dentro do corpo do nosso compressor, e aí junto com a purga, né, você consegue retirar. Então, né, ao comprimir o ar admitida à atmosfera durante o processo de compressão, é adicionado calor sobre a forma de pressão. Esse calor também é prejudicial e necessita de um tratamento específico, né? Utilizando-se de resfriadores após a compressão. Então, vem da fórmula do PVRT, né? Então, se você diminui o volume, você aumenta a pressão e muitas vezes você aumenta a temperatura junto, né? Praticamente. Então, esse ar comprimido, quando quente, se for diretamente para a linha de distribuição, estará sujeito à condensação das moléculas de água com a troca térmica ao longo da tubulação. Então, a tubulação vai ficar suando, né? E dependendo de tiver essa água que soa ali condensada pingar, você perde, né, seu produto. Essa água condensada, né, pode provocar sérios problemas tanto em curto prazo quanto em longo prazo, pois uma das principais causas da oxidação interna das tubulações é a condensação da água no sistema de distribuição. Então, né, por isso que nesses sistemas que a gente vê de vapor e tudo mais, né, de ar comprimido, a gente tem purgas, né, justamente para tirar essa água do sistema. E também na parte de fora, né, a gente trata o calor antes, justamente para não ficar suando, né. Então, né, ao eliminar ao máximo a quantidade de água, bem como os resíduos de óleo e outras impurezas do ar comprimido, evita-se uma redução da vida útil de todos os dispositivos e máquinas pneumáticas, né, além de paradas indesejadas. Sistemas pneumáticos, né, usados na medicina,
Então, recomendados tipos contêm óleo como elemento de lubrificação de seus componentes. Então, né, a gente vai ver aqui, né, serão destacados alguns dos componentes para tratamento. E aqui um resfriador posterior, né? A umidade presente no ar comprimido é prejudicial não só ao sistema de distribuição, mas igualmente nos mais diversos componentes. Então, esse prejuízo pode se estender, né, a produtos acabados, dependendo do segmento no qual se está utilizando esse ar contaminado. Supondo que a temperatura de descarga do ar comprimido após a compressão seja mais alta que a adequada, à medida que a temperatura, né, vai diminuindo, a água precipita-se, vai para o fundo, né, no sistema de distribuição, causando sérios problemas. Para resolver de maneira eficaz, né, o problema da água nas instalações, o equipamento mais completo é o resfriador posterior, localizado entre a saída do compressor e o reservatório, pelo fato de que o ar comprimido atinge sua maior temperatura nesse ponto. Então, com o resfriador, você vai lá, a água vai condensar, né? Vai vir para o fundo, e aí com o dreno você retira, né? Tem um reservatório de ar comprimido também, né? Para um bom desempenho do sistema de distribuição. Geralmente são instalados um ou mais reservatórios que possam proporcionar uma qualidade de desempenho de todo o processo de produção. O reservatório de ar comprimido tem como funções resfriar, o auxiliando na eliminação do condensado, compensar as flutuações de pressão em todo o sistema de distribuição, estabilizar o fluxo de ar e controlar as marchas dos compressores. O processo também de desumidificação desse ar, né, que é retirar a umidade. Então, o ideal seria eliminá-lo do ar de modo absoluto. Infelizmente, isso é impossível, né? O ar seco industrial não é aquele totalmente isento de água. É o que, após um processo de desidratação, flui com conteúdo de umidade residual de tal ordem, né, que possa ser considerado ser utilizado sem qualquer inconveniente, né, inconveniente. E a distribuição desse ar, né, formada por todas as tubulações que saem do reservatório até os pontos de utilização. Três aspectos devem ser observados, né? A baixa queda de pressão, né, entre a instalação do compressor e os pontos de utilização. Quanto menor a perda, melhor, né? Você tem um sistema mais eficiente. A apresentação do mínimo de vazamento, então vazamento é perca, né? E como ele está pressurizado, para vazar é muito mais fácil. Então você tem que ter o mínimo de vazamento possível e uma boa capacidade de separação do condensado, né? Que são pontos de purga, né? Para você drenar essa água. Então as redes de ar comprimido podem ser definidas pelo tipo de linha a ser executado, né? Se é anel aberto, né? O circuito aberto ou anel fechado, que é o circuito fechado. Então, geralmente a distribuição é circuito fechado em torno da área onde há necessidade do ar comprimido. Deste anel partem ramificações, né, para diferentes pontos. E aqui um diagrama, né, da nossa distribuição aí do ar comprimido. Então, o primeiro aqui ele fez o desenho do compressor, depois o resfriador, né, que fica entre o compressor e o reservatório. Tem o separador de condensado, né, que é onde você faz a purga. Tem um reservatório também. Nele tem um purgador automático, né, para jogar fora já essa água. No 6 tem um pré-filtro. No 7 um secador, para retirar a umidade também. No 8, né, filtro coalescente. No 9 um purgador automático também, né, para retirar essa umidade que estava dentro do sistema. No 10 é um separador de água e óleo, né, para retirar. E o 11 já é um separador de condensado, uma purga, né, comumente conhecida. Então, uma rede aqui de distribuição em anel aberto, né, caracterizada por não estar ligada com fechamento na rede principal, tem como vantagem a retirada do condensado por ser montada com leve inclinação em toda a sua extensão na direção do fluxo do ar comprimido. Tá aqui, ó. Então, a retirada do condensado tem inclinação justamente para facilitar, né, que ele vá para o ponto que você deseja, né, em toda a sua extensão, na direção do fluxo do ar comprimido. E temos o distribuição em anel fechado, né? Sua caracterização é feita pela interligação da linha principal fazendo o fechamento do anel. Então, uma rede instalada dessa forma, né, permite uma pressão constante e uma distribuição mais uniforme. Por outro lado, né, como a direção do ar não tem um sentido definido, a separação do condensado é uma das dificuldades.
Então, para um bom funcionamento de todos os equipamentos ligados a uma rede de distribuição de ar comprimido, precisam ser levados, né, em consideração todas as suas ramificações, todos os pontos de consumo, a projeção de inclusão de futuras aplicações, bem como a pressão desejada nesses pontos e as posições das válvulas de fechamento, moduladoras, conexões, curvaturas e separadores. Lembrando que cada elemento que a gente coloca na nossa linha, né, ele tem uma perca de carga. Então, se a gente produz lá no nosso compressor uma carga X, né, uma pressão tal, cada vez que vai passando um elemento desse, ele vai perdendo pressão, né? Então, tem perca de carga. Então, pode ser que no ponto final chegue muito abaixo do que você produziu. Então, isso não é ideal. Então, por isso a gente, né, faz esses projetos verificando todos esses pontos para não ter grandes problemas, né? Então, o vazamento de ar comprimido, infelizmente, é um grande problema, né? Então, aqui ele diz, ó, que ocorre, né, em muitas empresas aí, um forte trabalho para promover um caça-vazamentos nas redes de distribuição, assim como nas ligações e componentes. Então, se você tiver uma baixa pressão, seu componente não funciona. Ou às vezes você tem que, para chegar na pressão X, você tem que gastar muito mais energia no seu compressor, né? Então, por isso que tem esse escassa-vazamento aí. E a unidade de condicionamento de ar comprimido, que é o lubrifil, né? Após passar por todo o processo de produção, tratamento e distribuição, o ar comprimido deve passar por um refinamento da sua qualidade, para que chegue em condições aceitáveis nas válvulas e nos elementos de trabalho. Para esse processo, né, é necessário que o ar comprimido seja condicionado antes de ser colocado para trabalhar, a fim de produzir melhores desempenhos. Então, normalmente, o ar comprimido deve passar por unidade de condicionamento, que consiste na filtragem, na regulagem da pressão e lubrificação das partes mecânicas. Então, a instalação dessa unidade de condicionamento é indispensável para qualquer tipo de sistema pneumático, do mais simples ao complexo. Para alguns, né, casos específicos, há dispensa de lubrificação, pois existe no mercado componentes pneumáticos que não precisam, né? Então, essa unidade de condicionamento de ar comprimido deve ser instalada logo na entrada de abastecimento da máquina ou, né, o equipamento composto pelas seguintes componentes. Primeiramente, o filtro para reter impureza, assim como as partículas de água. Em seguida, o regulador de pressão para regulagem da pressão apropriada ao equipamento, o manômetro para visualização da pressão e, por fim, um lubrificador. É diferente dos filtros, né, que a gente usa na hidráulica, tem que por função, né, que tem por função separar apenas partículas sólidas. Esses filtros, né, já comprimido, além das sólidas, ele também tira a água, né? Então, esse ar comprimido contaminado pode trazer grandes prejuízos para o processo produtivo de uma empresa. Então, obstrução de orifício, desgaste de vedação, erosão nos componentes, redução da eficiência, custo elevado comparado. Então, com a utilização desses filtros, né, é possível remover grande parte da água, bem como os resíduos de óleo e impurezas, para evitar redução da vida útil, né, dos nossos dispositivos. E além disso, a gente tem o regulador de pressão, né, que ele regula, como o nome diz, né, a função do regulador é regular a pressão desejada. Então, sua principal característica é resposta rápida, regulagem precisa, grande capacidade de reversão de fluxo, orifícios destinados a manômetro que podem ser usados como orifício de saída e de fácil manutenção. Tem um lubrificador também, né? Que a função é fornecer aos elementos pneumáticos, né? Certa quantidade de lubrificante para lubrificar seus componentes internos, diminuindo o atrito e, consequentemente, o desgaste. Os materiais lubrificantes utilizados são geralmente de baixa viscosidade e, assim, são deslocados junto com o fluxo de ar, né? Nos nossos elementos, aí, nos nossos componentes. Então, com parafuso de regulagem é dada a possibilidade de regular as gotas de óleo por unidade de tempo. Normalmente são reguladas para adicionar em torno de 2 ou 3 gotas por minuto em sistemas pneumáticos, né? Certo? Então, para esse nosso conteúdo, né? Propriedades, produção, preparação e distribuição desse ar, né? Então, fica aqui a nossa web aula. Deixa aqui o recado, né? Para que continue estudando aí, se empenhando. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Até mais.